Olá pessoal, eu gravei esse vídeo aqui em auxílio à resolução da atividade que vocês devem fazer inerente à elaboração de um problema relativos a políticas públicas, ou seja, como se identificar um problema. Vimos em sala que uma das formas de nós pesquisarmos o problema é por meio de um cartograma. E na prática nós utilizamos um cartograma disponibilizado online pelo próprio IBGE, como visto em sala, o webcard. Observaram que depois de definidas as variáveis e a fórmula, a relação entre elas, para que se ache um índice, e incluído isso lá no webcard, o webcard vai gerar um cartograma, e após a geração do cartograma na página, nós temos um botão chamado salvar dados.csv, que quando selecionado, o sistema vai fazer um download para o seu computador de uma planilha Excel como essa que nós estamos vendo aqui. Ok? Então, para o nosso exercício, a gente precisa trabalhar algumas informações, identificar, por exemplo, em torno dos municípios dentro da abrangência solicitada, que pode ser de um só estado, de uma região ou até mesmo nacional, isso de acordo com o que foi pedido para cada um. Não importa a abrangência, o fato é que o próprio sistema vai retornar uma planilha parecida com essa que apresento aqui, obviamente que com as variáveis que você selecionou em atenção ao exercício que lhe foi atribuído. Então, na nossa planilha, do jeito que aqui aparece, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para ordenar e tornar mais clara a apresentação do resultado da nossa pesquisa. Perfeito? Então, o que se pede, por exemplo, identifique qual é o exercício que tem o pior indicador. E também identifique o município que tem o melhor indicador. Quer dizer, identifique os extremos. O mesmo faremos em relação aos estados. Identifique o estado que tem o pior indicador e o que tem o maior indicador. E, por fim, identifique a média do conjunto. Se a abrangência é nacional, a média do país. Se a abrangência é do município, a média do município. Se a abrangência for por região, é a média do conjunto de regiões que para ti foi solucionado. Por exemplo, região Sul e Nordeste. Digamos que essa seja a abrangência do teu exercício. Então, do total do Sul e Nordeste, nós temos uma média dos estados ali envolvidos. Perfeito? É a mesma forma, a forma de obtenção da informação a partir da planilha Excel, ela é do mesmo jeito, independentemente de qual grau de abrangência que vocês deverão fazer. Então, para resolver isso, como eu disse, depois que você seleciona lá, salvar dados CSV, o webcard vai migrar para o seu computador, ou seja, ele vai fazer um download de uma planilha idêntica a essa aqui. E aí vai aparecer assim, o título que você deu para o seu cartograma. O título, na verdade, é a informação, é o indicador problema, né? No meu exemplo aqui é o nível de disponibilidade de leitos hospitalares, pessoas por leito, ok? E aí eu trabalhei com duas variáveis. Eu trabalhei com a primeira variável que eu selecionei, o próprio webcard, vocês devem perceber que ele automaticamente atribui a ela o indicativo de variável A. Então a primeira que eu selecionei foi leitos para internação em estabelecimento de saúde total, leitos. E a segunda variável eu selecionei população residente, pessoas. E para que eu saiba o nível de disponibilidade por leitos hospitalares, né, que é o meu indicador, o índice, né, melhor dizendo, eu quero saber a relação pessoas residentes por leitos hospitalares. Na verdade, o que eu quero aqui nesse exemplo dizer é o seguinte:
quantas pessoas eu tenho no município por leito hospitalar disponibilizado. Então, para cada leito hospitalar, em média, eu vou ter quantas pessoas potencialmente pacientes para utilizar esse leito, ou seja, que vão concorrer com esse leito. É isso. Bom, sendo assim, então, eu tenho a variável A, o número de leitos, e vocês veem para cada município aqui. Tá? Dos 5.570 municípios do país, que nesse caso aqui do meu exemplo, a abrangência foi nacional. E aí vai variar o número de municípios de acordo com a abrangência que foi atribuída a vocês. A variável B significa o número da população residente. E a terceira coluna é o resultado da relação entre elas, ou seja, é B sobre A, ou seja, o número de pessoas residentes no município dividido pelo número de leitos. Aí eu tenho a taxa. Para facilitar a visualização, vamos trocar aqui o número da variável A pelo nome, né? Mais fácil. Então eu vou chamar assim, ó, número de leitos. Eu estou dando um novo título à coluna. Número de leitos. E a variável D é população residente. Fácil para identificar. E aqui eu vou dizer o nome do índice, que é leitos, ou seja, pessoas por leito, né? Eu poderia dizer pessoas barra leito também, ou seja, dizer dessa forma, tanto faz. Ok? Eu vou marcar aqui, isso não é obrigatório, mas eu vou simplesmente deixar destacado para ficar fácil visualizar a coluna que tem as informações relativas ao título da minha pesquisa, não é isso? Isso eu acho que todos sabem fazer facilmente no Excel. E agora, para que eu possa fazer uma classificação, e eu quero classificar, na verdade, esse índice aqui, ó, da terceira coluna. Para fazer essa classificação, então eu vou utilizar as ferramentas Excel. Como é que eu dou a dica? Ó, nós podemos então marcar aqui os títulos da coluna, os integrantes do meu quadro. Usando a ferramenta de edição, de classificar e filtrar, eu acrescento um filtro, como eu estou fazendo aqui, ó. Coloquei um filtro. Quando nós fazemos isso, o Excel, então, ele coloca um botão em cada uma das colunas, que é um drop-down. Quer dizer, eu posso trabalhar com esses dados nessa coluna, como filtrar, classificar, excluir, etc. Né? Como nós queremos classificar, eu vou classificar essa coluna aqui, ó, onde tem o índice. E eu quero classificá-la em ordem. Eu posso classificar em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior, ou decrescente. Isso tanto faz. Eu vou classificar aqui, né, porque eu quero, do menor para o maior. E aí, quando eu faço isso, a minha planilha inteira é reorganizada, de modo que esse terceira coluna, que representa o índice do nível de disponibilidade de leitos hospitalares, me apresenta de forma crescente. E aí é importante, como eu destaquei em sala, interpretar esse índice. Ora, se eu estou dizendo que esse índice indica a relação do número de pessoas do município por leito, então, como política pública ou como indicador social, nós entenderíamos o seguinte, que seria racional pensar que menor número de pessoas por leito significa que é uma situação melhor, porque você aumenta a disponibilidade dessa área de saúde, não é isso? Então, a relação pessoas por leito, o menor número de pessoas por leitos hospitalares indica uma situação melhor do que o outro, comparado a um outro, em que o número de pessoas é maior por leito. Nesse caso desse indicador, o indicador baixo significa que a situação é boa. O indicador alto significa que é pior, é ruim. E aí no exemplo, ó, como eu disse, o exercício pede o município que representa a menor taxa, né? Que nesse caso aqui é o melhor índice. No meu exemplo aqui apresentou a cidade de Bambuí, em Minas Gerais, com índice de 63 pessoas por leito, que é o menor índice.
ou seja, a melhor situação no caso desse índice aqui. E o pior, obviamente, que ele vai aparecer lá em último lugar, que é a cidade do Ceará chamada Itaitinga, com 8.954 pessoas por leito. E assim, dessa forma, com essa filtragem, eu consigo responder aquelas dois primeiros quesitos lá do pedido do exercício, né? No que diz respeito a tratamento dessa planilha Excel. O que me falta agora é também apresentar essa relação, que aí eu também vou fazer crescente da relação pessoas por leito, mas em nível estadual. Percebam que para cada município, o próprio webcard, ele indicou a que estado pertence o município. Então eu consigo, o que eu quero aqui, fazer uma agregação. Eu poderia usar uma série de técnicas aqui, como por exemplo, ordenar por estados, e depois somar, mas aí eu teria o trabalho de estabelecer as médias, né, somar tudo e relacionar a média, contar quantos municípios tem em cada estado, etc. Que também não é uma coisa do outro mundo, porque existem ferramentas fáceis que eu faço isso. Mas a gente tem uma solução, e essa é a dica que eu estou dando para o exercício, que é bem simples, que eu obtenho essa informação também bem rápida. Como? Tratando de uma tabela dinâmica, ou seja, inserindo uma tabela dinâmica em qual a própria tabela dinâmica nos permite trabalhar com as variáveis escritas aqui no título de uma outra planilha. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e insiro uma planilha, uma tabela dinâmica, melhor dizendo. Então eu venho aqui na ferramenta inserir, e aqui em tabelas eu clico em tabela dinâmica, que é essa aqui, ó, que é essa opção. E aí o que acontece? O Excel, ele apresenta essa janela de criação de tabela dinâmica. Um detalhe importante: para executar essa ação, tenha a certeza de que o cursor esteja, uma célula interna aqui da planilha esteja selecionada. Quer dizer, se estiver selecionada bem aqui, a tabela dinâmica ela vai te retornar uma informação incorreta, né? Porque ele está buscando um intervalo onde não tem nada. Como dica, deixe o cursor clicado numa das células preenchidas dos dados, ok? Então eu vou deixar bem aqui, por exemplo. Quando eu faço a opção pela tabela dinâmica, o próprio Excel automaticamente identifica, ó, ele tá marcando aqui, ó, com essas linhas pontilhadas em movimento, ele está marcando que ele circundou toda a minha planilha, quer dizer, a seleção foi total, ele fez isso automaticamente. Nesse caso aqui eu não preencho nada nessa planilha e só aceito, né? Ok, porque ele vai gerar uma nova planilha para que eu possa tratar minha tabela dinâmica, que eu faria aqui agora. Pronto, criamos uma tabela dinâmica, quer dizer, criamos não, abrimos a edição de uma tabela dinâmica, ela ainda não está criada. Então ela apresenta aqui esse espaço, esse campo para a criação da tabela dinâmica e esse campo de seleção das variáveis que estarão dentro da minha tabela dinâmica. Do nosso exercício aqui, para facilitar, lembra que eu quero saber, eu já obtive em termos de município, qual que tem o melhor e o pior índice, e agora eu vou identificar isso por estados dentro da abrangência que eu selecionei, que me cabia, né? Nesse caso aqui do exercício que eu estou fazendo é nacional. Mas isso não importa, para qualquer um deles, para qualquer um dos exercícios, independente da abrangência, isso aqui, essa relação de UF vai aparecer. Então eu vou selecionar o campo unidade da federação, que equivale aos estados, e perceba quando assim faço, a minha planilha retorna as informações referentes à minha abrangência, e até faço uma ressalva. Eu havia dito que a abrangência era nacional, mas não é. Eu percebi que na planilha que eu fiz, eu selecionei tão somente alguns municípios, alguns estados, que no meu caso foi o Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não tem problema. É como se minha abrangência alcançasse só esses estados. O fato é que, quando eu selecionei o F, o sistema nada mais fez do que apresentar. O sistema foi lá e relacionou todos os estados que aparecem aqui, que tem município listado,
Aqui no caso, os estados somente foram aqui nessa planilha aparece o Amazonas, Ceará, o Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na planilha de vocês isso vai variar porque depende da abrangência que vocês têm que fazer. Muitos vão fazer assim, ó, Centro-Oeste. Então os estados que compõem o Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então nós temos aí os estados que compõem a região Centro-Oeste. Se eu estiver falando da região Sul, então você tem lá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e assim por diante, ok? Voltando lá à tabela dinâmica. Então, quando eu selecionei os estados, ela criou um rótulo com a planilha dizendo quais são os estados existentes na minha... Ela só relacionou, a tabela dinâmica só relacionou os estados existentes. E eu também quero agora a apresentação, ou seja, a seleção da minha variável que diz... não, minto. Isso mesmo. Eu quero o resultado da minha variável que apresenta o índice, que é essa variável minha aqui, que ela se chamava resultado da equação, né? Que no caso aqui é da equação que eu fiz lá. Então, que é o número a relação pessoas por leito. Eu vou marcar aqui essa opção. E aí, o que aconteceu? Presta atenção. Olhando para esses números aqui, esses números estão bem distorcidos. E é um cuidado que eu tenho que ter. Por quê? Porque ele não está me dando a média dos estados. O que ele está fazendo aqui, ao que parece, e eu vou confirmar, é somando todos os resultados por município, né? Por exemplo, todos os municípios do Amazonas, ele pegou essa relação e somou. Mas isso não tem sentido para mim. Pessoas por leito, né? Por que não tem sentido? Porque somar, ele não me dá o índice, a soma. A soma não é o índice. O que é o índice no caso dos estados, para ter o mesmo efeito de abrangência estadual, seria a média, né? Porque eu quero a média daquela razão. Então, o que eu faço? Eu vou alterar aqui, na minha tabela dinâmica, eu vou checar como, eu cliquei aqui, ó, no campo, qualquer campo desse resultado aqui, eu clico com o botão direito e peço para o sistema Excel configurar o campo desse valor. Clicando aqui, então, ó, o nome chamado pessoa leito, configurado, os dados que são resumidos em cada linha, que é um resumo, né, porque ele está somando cada dado da outra planilha referente ao estado do Amazonas e fazendo assim por diante para cada estado, e ele faz isso apresentando um resumo com um tipo de cálculo, né? Ó, no default ele soma, mas não é isso que eu quero. Como eu quero a relação média de pessoas que ocupam, o quantitativo de pessoas por cada leito, no caso a média do estado, então eu opto pela resultado de média, né? E aí eu calculo. Bom, perceba que o número então mudou totalmente. Vou botar aqui de novo o nome. Pessoas barra leito. A magnitude aqui ficou alta, né? Eu posso aqui configurar mudando para que ele só tenha uma casa, né? Ó, como eu queria, o grau de detalhe, né? O detalhamento. Então, eu tenho aqui, ó, que no caso do Amazonas, nesse exemplo, eu tenho 997 leitos, 997 pessoas por leito em média no estado. Por que em média? Porque tem todos os municípios lá dentro. Tem município que tem mais, tem município que tem menos. Eu tenho a outra situação do Ceará, aí eu tenho a situação do Distrito Federal, tem a mesma situação do Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ok? Dizendo que a média desses estados abrangidos aqui, né, pode ser as regiões, pode ser nacional, de todos os estados, enfim, só dos estados que eu selecionei, só da abrangência que eu relacionei, a média da abrangência total deu 549. Essa é a média, né? Então, aí eu pergunto, qual que é o pior estado? O pior estado é aquele que tem
a maior relação. Lembra que eu falei que para esse índice, quanto mais pessoa por leito hospitalar, significa uma deterioração do índice, né? No caso do índice de saúde, leitos disponíveis. Piora a disponibilidade do leito, porque tem mais pessoas para concorrer com o leito. Então, o estado, desses estados aqui relacionados, em pior situação está o Amazonas, seguido do Ceará, depois o Distrito Federal, minto, não está em ordem aqui não, tá? Vamos reclassificar esse negócio? Para isso eu venho aqui na ferramenta classificação, classifico do menor para o maior, do maior para o menor. Seguindo a coerência como eu fiz no município, vamos botar do menor para o maior. Pronto. Agora sim, ele reclassificou. E eu vejo aqui, ó, a melhor situação é do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, nesse conjunto de estados que eu aqui relacionei, vem o Distrito Federal, depois Minas Gerais, seguido do Ceará, e a pior situação está no Amazonas. E aí eu respondo aquelas outras questões. Qual é o pior estado? Nesse caso aqui seria o Amazonas. Qual é o melhor? Rio Grande do Sul. Qual é a média nacional, que é o último pedido? A média nacional ou a média total, né? Geral de abrangência. Aí seria esse índice que está aqui aparecendo no final. Por exemplo, da minha relação, a média 549. Isso aqui serve para quê, esse número? Para a gente ter uma ideia de quem está acima ou abaixo da média. No caso aqui, ó, Ceará, Amazonas acima da média, e Minas Gerais, DF, Rio Grande do Sul abaixo da média. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se ainda dúvidas persistir, podem entrar em contato. Um abraço a todos.